Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo. Aqui nós vamos falar hoje para você então acerca do medo. Você sofre com medo? Você sente que o medo tem tirado oportunidades na sua vida? Você queria ser uma pessoa mais segura? Como ser uma pessoa que tem mais segurança na vida? É sobre isso que nós iremos falar hoje. Márcio Siqueira aqui, seu psicólogo, e vamos para o vídeo, que é o que interessa. Primeiro, existem pessoas que quando nascem, existem personalidades que são mais exploradoras, ou seja, crianças que se expõem mais aos riscos. Então você coloca duas crianças da mesma idade, 1 ano, por exemplo, no mesmo ambiente, é possível que uma dessas crianças ela tenha muito mais vontade de explorar o ambiente do que outra. E nesse movimento que essa criança faz para explorar, ela é mais aberta ao novo do que outros tipos. Então já começa por aí, por uma questão de personalidade mesmo. Isso por si só já causa um certo impacto. Somado à questão das histórias de vida, em que pensei aqui agora, e se nós fizéssemos um episódio para a gente falar sobre introversão e extroversão. Eu preciso escrever isso aqui, senão eu esqueço, tá bom? Introversão e extroversão. Você gostaria de ouvir sobre isso, sobre o nosso próximo episódio sobre isso? Se você gostaria de ouvir, então fala para mim nos comentários, mas vamos pro vídeo que é o que interessa. É só para mim não esquecer. Então, existem pessoas que são mais abertas ao novo e pessoas que são mais na dela. Pessoas que são mais fechadas, pessoas que são mais socialmente com menos interesse a explorar. O que se sabe? Que crianças, bebês, se você colocar um bebê, ele não tem medo de cobra. O bebê não tem medo de cobra. O bebê ele não tem medo de altura. O bebê ele vai ter medo de barulho. E qualquer outra coisa que o bebê tem medo, agora eu não me lembro, mas se não me falha a memória, é o barulho e alguma outra coisa. Então foi feito vários testes, na época em que testes eram feitos com crianças, então pegava um bebê e deixava ele andar para ver se ele caía lá de cima, mas claro que ele ia cair no chão, as pessoas tinham ali, mas era para tentar saber se essa criança tinha medo de altura, e as crianças não tinham medo de altura, as crianças não tinham medo de animais perigosos, então você pega um bebê, bota no meio de uma cobra. Isso foi em outras eras, enquanto a psicologia fazia esse tipo de estudo muito doido assim. E aí não tinha risco. As crianças não tinham medo sobre essas coisas. E se nós não nascemos com esse tipo de medo, isso significa que nós aprendemos a ter esse tipo de medo. Como que a gente aprende a ter o medo? Ou é pelo que alguém disse, seu avô morreu por uma picada de cobra. Não sobe aí não que você vai cair e vai se machucar. Ou, é muito perigoso você fazer isso. Ou pelo que nós ouvimos, ou pelo que aconteceu conosco. Eu mexi no fogo, queimei a mão, não mexo mais no fogo. Antigamente tinha muita criança que tomava muito choque, né? Porque a tomada, ela era diferente, né? Hoje a tomada tem uma proteção ali para evitar de você tomar choque, mas antigamente era muito comum, a criança ia ligar um ventilador, ia ligar um aparelho, e naquele momento ali que ela ia ligar, se ela tivesse encostada ali naquela parte metálica, ele encostava e tomava um choque. Você já tomou choque? Eu tomei choque. E eu não gostava de tomar choque não. E até hoje eu tenho um pouco de receio com a eletricidade. Por quê? Por causa do choque que eu tomei na infância. Então nós não nascemos com medo. Embora, claro, é verdade que são personalidades mais exploratórias, como a gente já disse, e personalidades mais introvertidas, mais na dela, que se arriscam menos. Isso faz parte da personalidade de cada um. Mas somado a essas questões, e passando, dando um salto para a vida, então, por exemplo, se você na infância, vamos imaginar que nas brincadeiras que você fazia, você era o último a chegar, você era o último a ser escolhido para os times, as pessoas, todo mundo te pegava para Judas. Eu não sei se você conhece essa expressão, pegar para Judas, que se refere àquela ideia do grupo escolhe uma pessoa para ficar como bode expiatório e massacra essa pessoa. Então, esse tipo de coisa também vai fazendo com que a personalidade desse indivíduo vai se tornando uma personalidade menos aberta para o mundo. E por que esse indivíduo ele vai se tornando menos aberto para o mundo? Porque todas as vezes que ele se abre para o mundo, ele se machuca.
Então vamos imaginar que você abriu um negócio, seu pai abriu um negócio, seu avô abriu um negócio, seu avô abriu um negócio e quebrou, seu pai abriu um negócio e quebrou. Você vai olhar, opa, esse negócio de empreender não é uma boa coisa, porque todo mundo quebrou, se eu fizer isso eu também vou quebrar. Então você pode passar a desenvolver uma aprendizagem por conta dessas histórias, dos outros ou sua. Ah, peguei um dinheiro no banco para abrir um negócio, quebrei e fiquei cheio de dívida. Quem tem essa elasticidade mental, essa resiliência, ou seja, a capacidade de você ser inquebrável, você tomba, mas não trupica, mas não cai, você enverga, mas não quebra. Então, quando a gente olha para muitos empresários, né? E aí eu não estou falando de pessoas que vieram de um berço abastado, estou falando de pessoas que construíram mesmo o seu negócio ali. Muitos desses indivíduos, eles quebraram por várias vezes e tentaram e foram, porque eles tinham uma elasticidade mental de entender, beleza, eu quebrei agora, mas não significa que eu vou quebrar para sempre. Eu quebrei agora, mas não significa que eu vou quebrar para sempre. Eu estou falido agora, mas não significa que eu estarei falido para sempre. Então, quando o indivíduo está aberto e ele tem essa capacidade de encontrar essas respostas e entender que ele está no caminho certo, mesmo que ele não tenha chegado, mas a sensação, a percepção, a autoavaliação e a capacidade do indivíduo de, mais que isso, dele olhar para os seus resultados e extrair satisfação deles. As pessoas falam, mas isso é muito pouco, você está ganhando R$100, você está ganhando R$200, isso aí não é nada, isso aí não fez diferença nenhuma, se você perdeu 200 gramas na academia, 200 gramas não faz diferença, isso aí não é nada. Então, por mais que as pessoas não vejam, as pessoas que têm resultado são aquelas que olham para os seus próprios resultados e dizem, que legal, perdi 200 gramas. Ele não sai querendo fazer uma estátua, em homenagem ao homem que perdeu 200 gramas na academia. Ele não sai fazendo uma estátua, mas ele olha e fala que bom, ele está feliz com o progresso, ele tem uma percepção de progresso positiva sobre si mesmo. Essa percepção de progresso positiva sobre si mesmo faz com que esse indivíduo ele continue motivado para continuar. Então, mesmo que ele lide com uma situação que lhe traga medo, ele consegue olhar para isso. O grande ponto aqui não é a gente viver sem medo, tá? Não é a gente viver sem medo. Porque o medo faz parte da vida. O medo é um sistema de proteção. Legal ter medo. Problema nenhum ter medo. O problema é você deixar de viver coisas boas na sua vida por causa do medo. Quais coisas você poderia viver e não está vivendo por causa do medo? Será que é o medo de você se abrir para um novo relacionamento? Será que é o medo do que vai acontecer com seus filhos? E aí isso te deixa simplesmente paralisada? Será que é o medo de arriscar e perder tudo? Quais são os medos que te bloqueiam? Então o medo ele começa a bloquear o indivíduo. Quando o medo começa a bloquear a vida do indivíduo, nós temos um problema. O indivíduo que não dirige por causa do medo, que não aceita novas oportunidades por causa do medo, o indivíduo que tem medo às vezes do que as pessoas vão dizer sobre ele, do que vão falar sobre ele, se eu errar, e se eu não conseguir, e se eu fracassar. Então todos esses medos vão criando uma prisão e esse indivíduo ele vai ficando preso dentro do medo. Essa é uma das questões interessantes do medo, é que na medida em que você alimenta ele, ele se torna mais forte e mais aprisionado você fica. Mais prisioneiro, mais ele te amarra. Ele vai dando voltas e voltas e voltas. E todas as vezes que você foge, ele se torna maior. Todas as vezes que você foge, ele se torna maior. Então tem gente que ama cachorro. Tem gente que não consegue ver o cachorro nem pintado. Por quê? Por causa das experiências que eles viveram. Esse indivíduo que ama o cachorro é porque provavelmente ele foi marcado por experiências positivas. O indivíduo que morre de medo do cachorro, provavelmente porque ele foi marcado por experiências negativas. Então,
quando eu olho para essa história, quando eu tenho esse pano de fundo, eu começo a entender como funciona o sistema do medo e começo a ter possibilidades, inclusive, de conseguir vencer o medo, superar o medo, olhar para a vida de uma outra maneira, conseguir encontrar soluções. Então, como que a gente faz para vencer o medo? O medo, você não vai vencer a sua insegurança, o seu medo, dormir e acordar. Dormiu com medo, acordou sem medo. Eu não acredito muito nessas soluções mágicas assim. Mas eu entendo que é um processo, porque o cérebro ele vai se modificando. Assim como ele foi criando essas estruturas também podem ser desconstruídas. A partir de quê? A partir do momento em que você faz e percebe que é seguro. Então vamos imaginar que a pessoa que morre de medo de cachorro, e o cachorro, eu não consigo ver o cachorro, que eu tenho medo do cachorro. Beleza. Vamos imaginar que essa pessoa, então, ela veja uma imagem de um cachorro. O cachorro não está lá, o cachorro não tem como morder, ela só está vendo a imagem do cachorro. E aí ela olha a imagem do cachorro, ai, que cachorro terrível. Ela só está vendo a imagem do cachorro. Aí depois ela olha um pouco mais, depois ela olha um pouco mais, depois ela olha um pouco mais, depois ela começa a olhar para aquele cachorro de uma forma confortável. O cérebro dela passou a entender que aquela imagem não representava um perigo. Aí vamos imaginar que na próxima fase, então, essa pessoa agora, ela toca num pequeno cachorro. Tem um pequeno cachorro, ela vai lá e toca nesse pequeno cachorro. É desconfortável, o coração está acelerado, ela tá, essa pessoa está ali sufocada, mas ela consegue tocar, o cérebro armazena uma nova informação. E aí num outro dia ela vai e agora fica com a mão em cima do cachorro, por 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos. Depois ela vai e agora faz um carinho no cachorro. Depois ela brinca com o cachorro por 2 minutos. Você está vendo que tem todo um processo. Depois é um cachorro grande, adestrado, ela vai e encosta a mão naquele cachorro. Depois o cachorro está sem a coleira. Mas existe uma linha, existe um ponto aqui. Tudo que é confortável demais, você não cresce. No excesso de conforto não há crescimento. Mas no excesso de desconforto, não há possibilidade de haver progressão. Porque se for desconfortável demais, você surta, você foge. Agora, claro, se alguém pegar você, te colocar dentro de um quarto, e jogar um cachorro lá dentro, te trancar e te deixar lá 1 mês, provavelmente depois de 1 mês você não tem mais medo do cachorro. Se você tiver ficado vivo e não tiver matado o cachorro, você consegue ficar ali vivo. Você provavelmente vai perder de ter o medo daquele cachorro ali. Porque é uma situação que não tem como você fugir dela. Você se expôs ali tanto, foi uma exposição tão agressiva, mas no dia a dia isso normalmente não é assim. Então, tipo, você tem medo de falar em público, você fala, já que eu tenho medo de falar em público, eu vou me tornar radialista. Vou arrumar um emprego na rádio. Bom dia, aqui é o locutor Joãozinho. Isso pode ser uma experiência tão horrível para você, mas tão horrível para você, que você nunca mais pise naquela rádio. Porque talvez foi demais para o momento em que você estava vivendo. Então nós vencemos o medo, nós lidamos com a insegurança, reconstruindo a nossa história, recalculando o caminho, mostrando uma rota diferente daquela que nós estávamos anteriormente. Faz sentido para você o que eu estou dizendo? Eu sou uma pessoa insegura, como que eu faço para me tornar uma pessoa segura? Agindo no caminho inverso. Como que é agir no caminho inverso? É se expor a situações que te deixam insegura. Só que se você se expõe demais, você não dá conta, se expõe de menos, você não cresce. Então é você ir se expondo aos poucos. Eu, pessoalmente, sou o tipo de pessoa que lido muito mal com situações que eu nunca vivi. Experiências que eu nunca vivi são desconfortáveis para mim. Às vezes ir num restaurante, que eu não sei onde que está o prato, onde que está... Às vezes é desconfortável para mim. Então, o que eu decidi fazer durante uma fase da minha vida? Me expor a situações que eu nunca tinha vivido.
Então eu fui remar, ver o sol nascendo de madrugada. Então eu fui fazer escalada, eu fui fazer coisas que eu não... que me geravam desconforto. Se você passa o dia inteiro e não tem nada que te gera um friozinho na barriga, talvez você não esteja fazendo nada grande. Talvez você esteja só repetindo. Porque quando a gente está diante de uma coisa grande, tem um frio na barriga. Porque você está ali de alguma forma se arriscando. Eu não estou dizendo para você se tornar viciado nesse friozinho na barriga. Mas se está confortável demais o seu dia, a sua rotina, se está super tranquilo, talvez você esteja excessivamente na sua zona de tranquilidade. Que não é sinônimo de zona de conforto, né? Zona do conforto é o lugar que tá legal, mas talvez você só simplesmente aprendeu a lidar com essas situações. E você talvez está pronto para passar para uma próxima fase, mas se acomodou na fase que você está. Então pode ser que isso também aconteça, tá? Então, para lidar com a sua insegurança, você vai precisar se expor. Quanto mais você se expõe a situações controladas, mais mensagens o seu cérebro passa a ter de que aquilo é seguro. Quanto mais ele entende que aquilo é seguro, menos ele toca o alerta de ansiedade e medo. Fez sentido para você o que eu estou dizendo aqui? Foi prático? Te ajudou? Se sim, fala para mim aqui nos comentários e fala qual que é o próximo tema. Fala para mim qual que é o próximo tema que você quer ouvir. Outra coisa, se você chegou até aqui, eu quero que você digite aí a palavra medo. Vai ser o nosso código de hoje, a palavra medo. Me ajuda aí. Não tenha medo de falar isso. Um abraço para você e a gente se vê na terça que vem no próximo vídeo. Fui!